Olá, caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais episódio aqui do vosso podcast Conversa, ou vosso podcast Política. E hoje então, eu sei que nós estamos com um atraso de cerca de uma semana, mas, enfim, a questão é, muitas coisas estão a acontecer. Uma delas vocês já viram, que é este super artigo que eu escrevi para o jornal O Diabo, que saiu esta sexta-feira. Portanto, vai à banca mais próxima e compra, ou então tens sempre uma grande possibilidade, que é subscrever eleitronicamente. Portanto, podes assinar uma subscrição do jornal O Diabo. Portanto, tens planos mensais, por semestre, portanto 6 meses, e anuais. Aí o que eu te sugiro é, experimenta um semestre, experimenta 6 meses em que estás a receber tudo, e que chega à meia-noite da sexta-feira e já podes consultar o jornal. Mas mais do que isso, mais do que apenas consultares o jornal, é poderes ter acesso a todo o arquivo do jornal O Diabo. Ou seja, não estás apenas a comprar 6 meses de jornal O Diabo, estás a comprar, enfim, uma biblioteca imensa, mais 6 meses dali para a frente. Portanto, se isto não é benéfico, então não sei o que será benéfico para ti. Até porque o jornal O Diabo conta com vários cronistas, vários comentadores, várias pessoas de vários espectros políticos, da esquerda à direita. Portanto, se nós queremos realmente perceber todo o landscape político, percebemos tudo o que está a acontecer, então o jornal O Diabo é sem dúvida aquele jornal que permite a liberdade. Por isso é que muitas das pessoas querem acabar com este jornal. A questão é que ele subsiste porque tem qualidade, e a questão é que, investigação minha, o jornal O Diabo vende tanto ou mais que o próprio Diário de Notícias. Portanto, se não o expõe, se muitas vezes não se fala tanto dele, é por preconceito. Ora, preconceito é algo que nós não vamos falar aqui neste episódio, até porque nós temos LIVRE e PS neste mesmo debate. Portanto, foi o segundo debate da sexta-feira passada, em que tivemos então o Pedro Nuno Santos com o Rui Tavares. Em que tivemos um Pedro Nuno Santos muito diferente daquilo que nós tivemos, por exemplo, do Pedro Nuno Santos com a Iniciativa Liberal, com o Rui Rocha. Portanto, temos aqui uma outra roupagem, se vocês quiserem, por assim dizer. Uma outra roupagem que nós assistimos a outros debates também, de Pedro Nuno Santos. Portanto, é importante nós olharmos para esta componente, porque, enfim, certamente que todos nós achamos que era falso demais. Por isso é que está uma das dicas do meu artigo, que é justamente o manual infalível para ganhar um debate televisivo. Portanto, está lá a questão do controlo que nós temos de ter sobre a nossa pessoa, portanto, aquilo que é a nossa persona política que nós encaramos. Portanto, aquilo que nós começamos a ter foi aquilo que eu já falei em episódios para trás, que é o PS está incomodado com esta ligação que estão a querer fazer do PS ao Chega. Portanto, era uma coisa que o PS não estava habituado, e ele próprio patrocinava essa estratégia de colar o PSD ao Chega, e agora temos alguns comentadores, alguns analistas políticos a começar a colar o PS ao Chega. Portanto, a ideia de que o PS vai ficar colado ao Chega se não for viabilizado um governo nos Açores, sendo que se acontece nos Açores, porque é que não acontece no continente, vice-versa. Portanto, é importante de entendermos isto. Portanto, a ideia de que o PSD é que tem que negociar com o Chega, porque o PSD já negociou com o Chega no passado, nos Açores inclusive, com aquele acordo parlamentar da Aliança Democrática com o Chega e também com a Iniciativa Liberal, que aos pedaços foi-se desmantelando. Portanto, desmantelou-se pela primeira vez pelo Chega e depois desmantelou-se com a Iniciativa Liberal. Portanto, as coisas são assim. Já Rui Tavares, temos aqui a perspectiva, e eu vou-vos ser muito honesto, o Rui Tavares é a federação da esquerda. Portanto, o Rui Tavares quer meter a esquerda toda para dentro de um caldeirão, mexer bem mexidinho, e aquilo vai dar algum resultado. Portanto, isto, quanto a mim, parece-me ser uma ideia interessante do livro, porque o livro poderá estar a antever aquilo que será o futuro, isto é, em que vamos ter que forçosamente fazer governações por blocos, quer dizer, o bloco à esquerda, um bloco à direita. Portanto, se isso assim não for compreendido desta forma, poderemos ter grandes problemas para futuros governos. Portanto, não é apenas para esta eleição de 2024, portanto, Portugal chega ao patamar, à maturidade democrática de outros países em que são necessários
vários partidos com várias tendências para se poder então chegarmos a um entendimento. Portanto, temos um governo que seja estável e, portanto, poder-se-á fazer vários tipos de acordos parlamentares com um, acordos governativos com outros. Portanto, esse acaba por ser o problema. Tivemos aqui, portanto, a ideia de que temos uma federação e, portanto, o Pedro Nuno Santos repete um pouco a estratégia com o LIVRE e com a esquerda no seu todo, de que só o Partido Socialista é que poderá realmente governar e implementar as ideias, ou seja, é do estilo, deixem-nos governar, vocês estão as ideias, se nós acharmos que são interessantes, aplicamos, como fizemos com o passo ferroviário. Portanto, há aqui uma clara amizade entre Pedro Nuno Santos e o Rui Tavares, portanto, o que permite então fazermos estes tipos de análise em que percebemos que entendimentos entre estes dois serão muito fáceis. Agora, a questão aqui é, obviamente, que o Rui Tavares não pode esvaziar o seu eleitorado em de ser um bocadinho como aquela estratégia brasileira de Haddad é Lula. Isso não funciona. Portanto, não podemos dizer que LIVRE é PS, Rui Tavares é Pedro Nuno Santos, porque isso efetivamente não funciona. Então, o que nós temos que olhar é para este contrato que Rui Tavares quer fazer, em que quer fazer uma coligação de esquerda, mas esta coligação de esquerda, por sua vez, tem que ser coligada com a sociedade civil. Portanto, obrigar a que as associações e os sindicatos estejam juntos nesta questão. Por isso é que há sempre este reforço, por exemplo, num tópico que os une, que é a questão de restituir o tempo de serviço dos professores, em que os dois aceitam, sendo que Pedro Nuno Santos é mais reticente e será uma coisa mais diluída ao longo da legislatura e, portanto, diz que não tem um valor. O LIVRE tinha um valor para aumentar, mas o Pedro Nuno Santos não tinha um valor concreto que queria fazer um aumento, queria negociar isso com os sindicatos. Isso eu concordo, porque se imaginem que os sindicatos vão colocar salário de base, e portanto isto é uma ideia também que Pedro Nuno Santos tem, é aumentar o salário base de um professor. Vamos supor que o salário base passa para 1.300, vamos tirar aqui um número para o ar, mas o sindicato só pedia 1.250, então o Estado, por cada professor de início de carreira, vai meter ao bolso 50 euros de poupança, que permite fazer outros ajustes. Portanto, é sempre bom termos uma ideia do valor, porque, lá está, não podemos cair no erro de valorização do trabalhador é aumentar €1, porque, para todos os efeitos, aumentar €1 é a valorização do trabalhador. Se ela é suficiente ou não é suficiente, essa já é outro debate, já é outra questão. Portanto, há aqui uma vontade de negociar com os sindicatos, um bocadinho também para aplacar, portanto, estarmos aqui, somos todos da esquerda, portanto, somos todos sindicatos, tudo aquilo que são as coisas que nós reconhecemos como legítimas vão estar controladas por nós e nós vamos ouvir e vamos negociar com eles. Portanto, esta é a perspectiva que eu tenho em relação a este debate, nesta questão aqui dos professores. Outra coisa que nós temos é a questão da habitação. A questão da habitação tem sido muito trabalhada, com os partidos a conseguirem fazer mais do que apenas soundbites, outros apresentam propostas concretas. Portanto, o LIVRE continua a dizer que aquilo que o LIVRE apresentou na Assembleia da República não está cumprido, apesar de Pedro Nuno Santos dizer que as coisas foram aceitas, foram implementadas, mas lá está, é aquilo que o Rui Tavares diz, que é: os hospitais militares continuam vazios, os tribunais civis continuam vazios e, como ele diz, passamos por eles todos os dias em Lisboa. Portanto, as coisas estão à vista de todos, portanto, não há muito mais do que isto. A questão é que, para Pedro Nuno Santos, o problema está de que interromperam a legislatura. Portanto, isto até ia funcionar. A questão é, será que é mesmo? É que o problema é que nós já não conseguimos acreditar nisto. O problema está que estamos habituados a mentiras atrás de mentiras e já não é confiável. Portanto, como eu também já escrevi num artigo no Jornal do Diabo, a política neste momento é mais cadastro do que currículo. Portanto, as coisas são assim. Como já estamos aqui a prever o futuro, portanto, sendo que o futuro já aconteceu, não é? Depois vamos ter o episódio referente ao debate entre Partido Socialista e Chega, onde justamente André Ventura chama de Pedro Nuno Santos de o Ministro de Trapalhadas, porque é um pouco isto, é anda tudo aos solavancos, é tudo fazer para ontem, em cima do joelho, e depois obviamente que há coisas que não funcionam. Eu lembro-me, por exemplo, do início das obras, do entaipamento daquilo que era um antigo Ministério da Educação, na 5 de Outubro, e aos dias de hoje aquilo não mexeu uma palha.
e portanto já vamos a caminho de 3, 4 anos que portanto, aquele antigo Ministério da Educação está entaipado, portanto mais mês vai dar 3, 4 anos, e é isto que nós precisamos de colocar, porque tal como eu disse nesse mesmo artigo sobre como ganhar um debate na televisão, é que temos que dar dados e factos, e contra factos e contra dados não há argumentos, é tão simples quanto isto. Portanto, aquilo que se prevê, portanto, é um aumento do Porta 65 estender a 28 mil jovens, é até 2026 fazer um aumento de 32 mil fogos, o IVA a 6% na construção, portanto, quer dizer, as coisas vão andando um pouco assim, hoje é um debate, hoje saca-se uma medida, a questão é que depois as medidas começam a ser todas elas muito parecidas à esquerda e à direita, portanto, e a questão é, todas elas são medidas que vão tomar muito tempo, portanto vamos ter que penar ainda durante um bom pedaço de tempo. Depois, obviamente, que a questão do Serviço Nacional de Saúde, o SNS, é algo que também é privilegiado neste tipo de debates, em que temos, por um lado, a insistência do LIVRE de que tem que haver umas contas públicas transparentes daquilo que é o privado, para que o público possa concorrer em lealdade, e que o público seja sempre melhor do que o privado, uma escola pública seja melhor do que o privado, um hospital público seja melhor do que o privado. Portanto, isso aí é importante. Já na questão do Pedro Nuno Santos, é muita questão da reorganização do SNS, mas eu já não sei como, porque, se bem nos lembramos, foi contratado uma pessoa, foi criado um cargo para ver uma pessoa a gerir todo o SNS. Portanto, como é que essa pessoa, já estamos a falar também de à volta de 2 anos que temos essa pessoa à frente, se não tem os 2 anos vai estar a fazê-los, e como é que as coisas no SNS não estão resolvidas, sendo que todos nós lembramos de uma conferência de imprensa de António Costa que dizia que os problemas do SNS seriam resolvidos na segunda-feira. Se calhar o problema é que ele não nos disse qual é que era a segunda-feira que iria coincidir com os problemas do SNS estarem resolvidos. Se é que algum dia vão estar resolvidos, também importa-nos fazer esta questão. Portanto, temos aqui uma clara vontade de Pedro Nuno Santos de cortar naquilo que é o privado. Isto aqui para mim será problemático, porque às vezes é mais barato nós terceirizarmos do que sermos nós próprios a fazer o serviço. Portanto, isto é uma perspectiva muito de empreendedor, ou seja, porque é que me interessa ser eu fazer os copos se posso comprar copos diferentes a matéria-prima, como matéria-prima, e depois aprimorá-los eu de uma outra forma. Portanto, da mesma forma para o SNS, portanto, será que o privado não consegue fazer a uma grande escala? Porque estamos aqui a falar, na questão do privado, nós falamos daquilo que eu já tínhamos dito em episódio, que é as comparticipações de medicamentos, aquilo que são a comparticipação também em análises clínicas também, portanto, que são os privados que fazem, mas tem uma comparticipação do governo. Portanto, uma coisa é nós levarmos a receita médica do SNS, outra coisa é nós chegarmos lá e dizer que queremos fazer uma análise só porque sim. Os preços finais não vão ser iguais. Portanto, as coisas têm que ser pensadas e isto não pode ser. É muito bonito haver esta questão do investir nos nossos, aquilo que é nosso, investir naquilo que é o nosso terreno, aquilo que são os nossos profissionais, mas só isso não chega, não é? Portanto, é importante nós percebermos porque é que as pessoas saem do Serviço Nacional de Saúde, porque é que as pessoas saem do sistema público e vão para o privado. Certamente não será apenas pelo dinheiro, haverá outros fatores que é preciso nós termos em linha de conta. Portanto, é sempre a ideia de que a direita fragiliza o SNS e de que os recursos no SNS são eles limitados. Portanto, isso aí também importa de olhar. Outro ponto aqui também, para terminar, são aqui os slogans, não é? Portanto, a ideia de que o PS tem que ganhar, a direita não pode ganhar, portanto, a todo o custo. Já a questão do LIVRE, é que o LIVRE é política para as pessoas. Portanto, aqui o LIVRE faz lembrar uns slogans do Partido Socialista de José Sócrates e do Partido Socialista de António José Seguro, sim, para quem ainda se lembrar dele, em que justamente era as pessoas primeiro. Portanto, aqui é de governar para as pessoas, não governar para números, e portanto fazer políticas para as pessoas. Por isso é que há sempre esta vontade de fazer uma geringonça, fazer aqui uma federação das esquerdas, mas sempre em consonância, em contrato social com a sociedade civil. Portanto, é um debate
que não vejo assim grande interesse em dizer quem ganhou ou quem perdeu. Os dois estiveram bem, explanaram bem os seus argumentos, há respeito mútuo, mas começa-se a perceber que dentro do Partido Socialista existe um pânico, porque o próprio diz que isto não é 2015, isto não é 2022, estamos em 2024, existe uma clara chance de a direita ganhar. Portanto, estamos aqui a aplicar a política pelo medo, portanto, de ou votam em nós, ou o bicho-papão de 2011 volta, e portanto estamos todos entregues à Troika, ou pior que a Troika. Portanto, importa-nos a nós então perceber isto. Eu próprio tenho pessoas dentro do Partido Socialista que convidava para verem episódios, não vinham, e agora até me mandam propaganda para que eu mesmo a difunda. Acham mesmo? Sabem, havia uma pessoa sábia que dizia: Deus perdoa, o Cláudio não. E é um pouco isso, não é? Portanto, não me façam mal à espera que vos faça bem, porque isso simplesmente não vai acontecer. Portanto, vamos ter que perceber como é que vai funcionar o resto dos debates, como é que vai funcionar sobretudo o debate de todos contra todos, e como é que vai acompanhar, quais é que vão ser os casos e casinhos que vão aparecer também na própria campanha. Importa-nos também aqui dizer, já que estamos numa perspectiva de futuro, que o Ministério Público volta a estar em xeque, porque parece que dá o dito por não dito. A investigação teve 21 pessoas que estavam presas preventivamente, sem afinal haver motivo para tal. Portanto, como dizia o outro, investigue-se, não é? Mas a questão é que investigue-se à séria. Vamos olhar para as coisas com seriedade, porque senão estamos a fazer com que governos caiam sem haver legitimidade para cair, ou seja, só na base da suspeição, e isto nós não podemos ir atrás apenas daquilo que é a suspeição, porque senão viramos Revolução Francesa, período do terror, onde a simples suspeição fazia com que as pessoas perdessem pura e simplesmente a sua cabeça, literalmente. Portanto, este foi o episódio, aqui num ambiente um pouco mais verde, é um pouco isto. Portanto, eu disse que tinha que gravar no local de trabalho, algo assim do género, e portanto não vos posso deixar tanto tempo, até porque bem nos lembramos que eu disse que não lhes dei descanso. Portanto, não dou descanso, não só em termos de episódio, mas também a nível de conteúdo. Portanto, volto a dizer, comprem o jornal O Diabo, vejam o artigo que eu escrevo, outros tantos escrevem, e portanto é isso. Um grande abraço, vemos no próximo episódio, e como eu digo, tu já sabes então mais de cor. Até lá, tem boas conversas, e já agora, dia 10 de março, vota. Um abraço.